E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então à nossa terceira aula aqui extra do nosso curso de vídeo para iniciantes. Hoje uma aula muito legal que é onde a gente vai começar a falar de luz, galera. Pela primeira vez aqui no nosso curso a gente vai falar de luz de uma forma mais profunda, de uma forma mais controlada e mais direcionada. Exatamente. Hoje é a nossa aula de iluminação, a primeira propriedade da iluminação que é a direcionalidade. A gente vai ver que dependendo de onde a gente posicionar a nossa luz principal e a nossa luz de preenchimento, a gente vai ter diferentes looks na nossa filmagem. Quando eu aprendi isso pela primeira vez, foi um mind blow. Eu abri a minha mente assim absurdamente com diferentes tipos de iluminações, o que a gente está buscando, qual a emoção que a gente quer passar para o nosso vídeo, tudo isso a gente pode mudar com base na nossa iluminação. Então a gente vai aprender sobre os diferentes padrões de iluminação, as diferentes direcionalidades e os nomes das nossas luzes mais principais no set também, para a gente saber montar uma luz mais básica de até 3 pontos com esse vídeo. Certo, pessoal? Lembrando, pessoal, que essa é uma aula de dentro do 1, 2, 3 gravando. Então, se tu ainda não conhece o curso, essa série de 6 aulas extras aqui para a gente concluir nosso curso de vídeo para iniciantes, sai lá de dentro da nossa plataforma 1, 2, 3 gravando. Se quiser conhecer mais o curso, eu vou deixar linkado aqui no card, uma aula onde vocês podem conhecer melhor o 1, 2, 3 gravando. E se vocês quiserem ingressar, o link para o curso está aqui embaixo também. E, pessoal, lembrando que nesse som vai aparecer o dígito da nossa certificação dessa aula na nossa tela hoje, em algum momento dessa aula. Se tu ainda não pegou os últimos 2 dígitos das 2 primeiras aulas extras, eu sugiro que vocês olhem a primeira aula extra e a segunda aula extra do curso e essa. Ao final das nossas 6 aulas, vocês terão 6 dígitos e eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem o certificado de vocês com essa senha de 6 dígitos. Certo, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula. Hoje a intro vai ser mais curtinha. Vamos para a nossa aula então, porque essa aula é muito especial. Bora para a nossa aula! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos ao nosso módulo 3. Esse módulo vai ser destinado à técnica. A gente vai descobrir tudo o que a gente precisa em termos de ótica, de lente, de câmera, de iluminação, de som, tudo para a gente saber configurar a câmera, a lente, as nossas luzes e tudo que envolve o vídeo da forma que a gente quiser e para a gente tirar o máximo do nosso equipamento e fazer uma imagem o mais cinematográfica possível. Então vamos começar falando do ponto mais importante da direção de fotografia, tudo que se refere à imagem, que eu não considero ser nem câmera nem lente, mas iluminação. Iluminação é um dos pontos chaves que a gente sempre deve ter atenção antes de tudo. Iluminação é um tema tão importante que é assim que esse curso pareceria se eu não desse a devida atenção à iluminação. Se eu gravasse somente com as luzes de teto na minha casa e ligasse a câmera e apertasse o REC. É assim que a minha imagem apareceria. E ela pode sair dessa imagem para essa imagem e a única coisa que eu mudei no meu vídeo foi a iluminação, para ver a diferença que isso faz. A luz é um dos elementos mais principais quando eu olho para a imagem do vídeo e eu vejo o que diferencia amadores de vídeos profissionais, vídeos cinematográficos. E para ser um vídeo cinematográfico, a gente viu lá no módulo de equipamentos que não precisa ser uma luz cara. Inclusive, a gente pode investir muito pouco para deixar os nossos vídeos com essa qualidade. O que a gente tem que dominar é a técnica. E a luz, ela se divide em 4 propriedades. A gente tem a direção, a qualidade, a potência e a cor da luz. A gente vai entender ao longo desse módulo todas as propriedades da luz. Então, quando a gente fala em direcionalidade, é a posição da minha luz principal, da minha key light, em relação ao meu sujeito que está sendo iluminado. Dependendo de onde eu posiciono essa luz principal, eu vou criar diferentes padrões de sombras projetadas no meu sujeito, onde vai me dar diferentes looks e eu vou passar diferentes emoções para minha audiência. Bom, e aqui começando com o nosso esquema de iluminação mais clássico, que as pessoas costumam gostar mais, e é o que eu mais faço também, é onde a gente tem a nossa luz principal a 45 graus em relação à minha câmera do meu sujeito, e levemente acima. Isso nos projeta algumas sombras que são bem desejáveis. Por exemplo, eu tenho essa sombra aqui no meu queixo, eu tenho uma leve sombra aqui no meu nariz, e eu não tenho ela tão acima, que a gente tem que cuidar também para a gente não posicionar essa luz tão acima, onde vai me causar aquele olho do panda, que não é tão desejável. Então, essa altura aqui, ela é ideal para a gente não projetar essa sombra nos olhos, mas ela também é ideal que esteja nessa altura e não mais abaixo disso, porque senão a gente perde essa sombra que me dá aqui no meu queixo e a gente perde essa sombra que me dá embaixo do nariz e afina um pouco o meu rosto. E se a gente acabar baixando demais essa luz principal, a gente perde toda a tridimensionalidade no rosto do meu sujeito. A gente sempre vai buscar esses padrões de sombras que nos dão justamente o que a gente chama dessa tridimensionalidade, deixa a imagem mais cinematográfica. Tudo que deixa mais tridimensional essa imagem, onde eu tenho transição de luz e sombra, dá essa ideia de imagem mais cinematográfica. Então a gente sempre vai buscar isso aqui no curso. Então bem importante a
a gente respeitar não também só a angulação, mas essa altura da luz. A gente viu que se a gente posicionar muito alto, a gente pode ter aquela sombra muito característica da luz do meio-dia, que é justamente por isso que acontece na rua, quando o sol está meio-dia, está bem em cima, ele causa essa sombra, que não é muito desejável, e se a gente tiver essa luz mais baixo, dá aquela luz até meio diabólica, né, que também não é muito desejável. E a última questão dessa luz é que ela também me produz o cat light. Cat light é o reflexo da minha fonte de luz no olho do nosso sujeito. Como o olho é altamente reflexivo, a gente consegue ver diferentes padrões dependendo do tipo de luz que a gente utiliza para iluminar o nosso sujeito. Então, luzes redondas como octabox ou light domes são mais desejáveis, mas o nosso softbox já funciona perfeitamente bem. E também, normalmente, esse cat light, ele chama a atenção da nossa audiência para o nosso sujeito. Quando a gente tem esse brilho produzido no olho, a gente foca diretamente a atenção no olho. Nós também, seres humanos, procuramos manter contato visual. Então, quando a gente olha alguém, a gente normalmente já olha a pessoa no olho. Maravilha, já que a gente já entendeu o nosso conceito de key light, de luz principal, agora a gente vai ver outros posicionamentos dessa luz para ver outros diferentes padrões de sombras e luzes que a gente pode criar na nossa imagem para passar essa outra ideia para a nossa audiência. Bom, começando com a nossa flat light. Flat light é quando a gente posiciona a nossa luz principal exatamente no centro da nossa objetiva, sem angulação lateral e sem angulação vertical. Ela está exatamente iluminando o nosso sujeito da forma mais frontal possível. Flat light se chama porque, traduzindo, se chama luz chapada, né? Aquela luz que não vai nos produzir sombras. E tudo bem, dependendo do look que tu tá procurando no teu vídeo. Por exemplo, flat lights também são muito utilizadas em comerciais, em vídeos de beleza, onde a gente quer todo o detalhe do rosto iluminado. Ele traz essa ideia menos cinematográfica e uma ideia mais comercial. E em vídeos de beleza a gente atinge isso normalmente utilizando o que a gente chama de um ring light, que é justamente esse padrão de luz que vai em torno da nossa lente, nos iluminando de forma bem frontal. Bom, nosso próximo padrão de iluminação é a beauty light. É quando a gente vai pegar essa fonte de iluminação que está frontal, manter ela no eixo horizontal, mas elevar a altura dela, tendo esse padrão de iluminação que é bem desejável em vídeos de beleza, normalmente com sujeitos femininos. Essa luz ela é chamada de beauty light justamente por isso, mas ela também pode ser chamada de paramount ou butterfly light. Por quê? Por butterfly justamente porque essa sombra causada embaixo do nariz, ela fica no formato de uma borboleta. E a gente também tem esse padrão de sombra repetido nas bochechas normalmente e no queixo. Isso emagrece o nosso sujeito e normalmente é a modelo feminina que gosta bastante dessa luz. E também chamada de Paramount Light, justamente porque a Paramount, a própria produtora de filmes, utiliza muito recorrentemente esse padrão de iluminação nos seus filmes. Mas também dou uma atenção especial para essa luz porque a altura dela tem que ser muito precisa. Se a gente posicionar acima demais, a gente começa a criar sombra embaixo do olho, que não é desejado, e se a gente posicionar nossa luz muito baixa, a gente perde essa tridimensionalidade e essa sombra bem característica desse padrão de iluminação. Nosso próximo padrão de iluminação é o Rembrandt ou a luz de janela. Quando pegamos essa luz frontal e vamos abrindo o ângulo dela até posicionar ela de uma forma lateral, onde a sombra do nariz se conecta com a sombra do lado oposto do nosso rosto, a gente forma esse padrão triangular na nossa bochecha, que está menos iluminada, e isso é conhecido como o Rembrandt. E esse padrão de iluminação, Rembrandt, tem justamente esse nome pelo pintor holandês chamado Rembrandt, que popularizou essa luz, que ele primeiro percebeu essa luz de janela, que cria esse padrão de iluminação no lado oposto do nosso rosto, e começou a aplicar nas suas pinturas, o que se popularizou muito e se traduziu muito comumente no cinema. É uma das luzes mais utilizadas no cinema, porque a gente tem o nível de dramaticidade entre luz e sombra, muitas vezes julgado como correto, entre aspas, dentro do cinema, por muitos cinegrafistas. O legal dessa luz, porque ela cria esse nível de dramaticidade maior no nosso sujeito, de luz e sombra, um lado mais iluminado e um lado mais escuro, é que dependendo onde a gente posiciona a nossa câmera, a gente cria diferentes subpadrões de iluminação. Se posicionamos a câmera para o lado mais claro do nosso sujeito, a gente tem o que a gente chama de broad light, onde a gente tem destaque para o lado mais iluminado do nosso sujeito. Se a gente posiciona a câmera do lado oposto do nosso sujeito, dando destaque ao lado das sombras, a gente tem o que a gente chama de short light ou dark side. Dessa forma a gente traz mais dramaticidade para nossa cena. E o nosso último padrão de iluminação que veremos hoje aqui é a split light. É quando a gente pega a nossa flat light e a gente mantém a altura da forma vertical
em relação ao nosso sujeito e a gente traz essa luz a 90 graus em relação à câmera, ou seja, posicionada exatamente de um dos lados do nosso sujeito. Dessa forma a gente tem um padrão de iluminação, onde a própria iluminação se diz split light, iluminação dividida, onde a gente tem metade do rosto do nosso sujeito iluminado e a outra metade completamente no escuro. A gente tem essa luz justamente para ter um look super dramático na nossa cena, onde normalmente quando a gente procura mostrar um pouco de mistério em um lado do nosso sujeito, mostrar dualidade, a gente acaba utilizando essa luz. Bom, agora que a gente já entendeu todos os padrões causados pela nossa key light, a gente vai entender um pouco dos outros nomes das outras iluminações que tem na nossa cena. Começando com a nossa segunda luz, o que a gente pode ter aqui é uma rim light, ou uma backlight, ou uma hair light. Nesse caso aqui do meu curso, vocês estão vendo que eu não estou gravando com uma backlight, mas ela serve justamente para a gente destacar o sujeito do nosso fundo. A gente cria esse padrão de recorte no nosso sujeito, dessa luz de recorte, onde ela pega normalmente uma luz mais dura, e a gente tem essa especularidade, onde a gente destaca mais a silhueta do nosso sujeito e a gente faz ele saltar mais para frente da tela em relação ao fundo. Nos dá mais tridimensionalidade. A gente sempre vai buscar essa tridimensionalidade para atingir um look mais cinematográfico. Justamente rim light, porque traduzindo é luz de recorte, ou hair light. Hair light já não é muito correto a gente chamar essa luz, porque ela normalmente pode ser uma luz de cabelo, mas ela às vezes não vai ter esse padrão. No pôr do sol, por exemplo, a gente usa muito isso quando a gente posiciona o nosso sujeito de costas para o pôr do sol, onde os cabelos ficam mais dourados. Isso é a rim light causada pela luz do sol. E a nossa terceira luz é o que a gente chama da nossa fill light. Vocês conseguem ver aqui que eu tenho um grande rebatedor para a gente fazer a nossa fill light nesse caso aqui. Fill light se chama luz de preenchimento, onde eu vou ter esse preenchimento do meu rosto em relação à luz principal. Se eu não tivesse a minha fill light aqui, vocês conseguem ver que eu tenho mais dramaticidade. A minha luz aqui, ela está mais dramática. Eu não tenho nenhum preenchimento de luz. Então, com o meu rebatedor, eu estou utilizando ele nesse caso como uma fonte de luz, trazendo esse lado prata aqui, eu tenho um rebatimento dessa luz aqui, me retornando mais ou menos um ponto a menos de exposição. Vocês conseguem ver que eu tenho um rebatimento, só que ele não é tão forte quanto a minha luz principal, ou seja, eu ainda tenho transição entre luz e sombra. Essa transição ela só fica menos marcada. Eu estava olhando ali para o visor justamente para apontar certo para o meu rosto. Bom, como vocês viram, nós podemos utilizar mais fill ou menos fill light. Se eu quisesse utilizar menos fill light, eu poderia utilizar o lado branco do meu rebatedor, dependendo do nível de dramaticidade que eu quero para essa cena. Como aqui a gente tem um caráter mais institucional, eu vou querer aproximar ao máximo essa fill light da minha luz principal para a gente ter pouca dramaticidade aqui. Mas mesmo assim eu vou querer ainda ter sombra na minha cena para trazer essa tridimensionalidade. A fill light ela pode ser feita com um rebatedor, mas ela também pode ser feita com uma luz principal igual à tua fill light. Só que a fill light normalmente a gente vai posicionar mais distante que a minha key light para ela ter justamente essa potência um pouco menor. Ou, se a gente quiser uma completa flat light, como a gente viu lá no início, a gente pode ter as duas luzes posicionadas na mesma distância do meu sujeito, onde a quantidade de iluminação que a gente tem do lado esquerdo é a mesma que a gente tem do lado direito. Então, tenham isso em mente. E a nossa última luz aqui do cenário, e é justamente uma que eu estou utilizando, é a nossa background light. Vocês veem aqui que eu tenho esse LED que eu recomendei para vocês, ele está sendo utilizado justamente para iluminar o meu fundo. Background light, traduzindo, é luz de fundo. E a background light, ela pode ser desde uma iluminação até vários tipos de iluminação. E a background light, ela pode se tornar muito importante dependendo do vídeo que tu quer fazer. Normalmente, quando a gente coloca um ator num cenário, a gente quer mostrar esse cenário onde esse ator está. Então a gente quer iluminar esse fundo, a gente quer dar contexto para essa cena. E a background light, ela tem justamente essa função de iluminar o meu fundo, de trazer padrões diferentes de iluminação, e normalmente a minha background light, ela vai ser normalmente menos exposta que a minha luz principal. Dessa forma eu tenho um destaque do meu sujeito que está mais iluminado na frente da minha cena e o fundo está um pouco menos iluminado, mas ainda assim tem iluminação. E pessoal, dependendo dos diferentes padrões de iluminação que a gente pode ter na nossa background light, na nossa luz de fundo, eu posso criar o que eu chamo de checkerboard light. Eu acabo fazendo um pouco disso aqui, onde a minha iluminação no meu sujeito, ela é contrastada com a iluminação do fundo. Ou seja, eu tenho o lado mais escuro do meu rosto
é o lado mais claro do fundo, e o lado mais claro do meu rosto é o lado mais escuro do fundo. Essa checkerboard light, ela também serve para a gente dar mais tridimensionalidade para nossa imagem. A gente dá um contraste, dessa vez sem ser um contraste de cor, mas um contraste de exposição e destaca mais o sujeito do meu fundo. A gente pode chegar até níveis mais dramáticos ou níveis mais leves disso. É uma boa dica para quem tem um fundo mais simples, mas também quer criar essa tridimensionalidade. E dentro do background light, eu só queria passar por um quinto tipo de iluminação, que são as practical lights, são as luzes práticas, traduzindo. Que é, por exemplo, se a gente tem um abajur na nossa cena e a gente quer mostrar no vídeo que esse abajur ele tá ligado. Normalmente para isso a gente vai usar lâmpadas dimerizáveis, onde a gente vai colocar essa lâmpada, a gente vai ligar, só que se a gente ligasse a potência normal, onde a gente usa para ler um livro na nossa casa, por exemplo, ela ia ser forte demais, ela ia se destacar demais nessa cena. Por isso que a gente usa lâmpadas dimerizáveis, onde a gente pode baixar um pouco da potência dela e ela tá ali ligada como uma luz prática, ou seja, uma luz de cena, é um objeto de cena ali, um objeto de cenário. Então só fica essa última curiosidade aí para vocês desse último tipo de iluminação. Mas é isso aí, pessoal, eu sei que essa aula ficou um pouco extensa, mas é muito importante a gente começar com a direcionalidade da luz, justamente para a gente entender os diferentes looks que a gente pode trazer para o nosso vídeo e as diferentes emoções que a gente pode causar na nossa audiência utilizando diferentes padrões de iluminação. E também o nome das nossas luzes, de cada luz no set, para a gente saber para que cada uma serve. E, pessoal, também tem mais tipos de iluminação, mais padrões de iluminação que a gente pode fazer, coisas mais criativas, de repente a gente faz uma aula também falando disso. Mas é isso aí, nas próximas aulas a gente vai ver a questão das outras 3 propriedades da luz. A gente vai ver a questão da cor, da potência e da qualidade da luz. É isso aí, um abraço, até a nossa próxima aula.